Boa tarde. Boa tarde. Bom, tô vendo. Gil, você tá aí, não? O Gil está com o Márcio, Gabriel. Ah, tá. O Danilo tá? Também não. Acho que ele vai entrar agora, acabou de ir pra sala. Tá. Só um pouquinho que o Gilson tá subindo. Ele tá vindo lá do Márcio. Aí a gente já faz tudo. Já entra, né, com ele junto. Daí, o que vocês estão achando? Estão praticando algumas coisas, não? Olha, Gabriel, dizer que eu parei para praticar ainda não. É. Mas sim, sei que isso em algum momento vai ter que acontecer, né? Mas essa semana não consegui, não tive tempo ainda Uhum. para fazer isso. Mas com certeza farei isso. Quanto mais testes vocês fazem de aplicação, né, mais vocês aprendem, né? Vão fuçando, não vão mexer em parâmetro, não vão entrar em nada, vão vendo o que que tem, né? Essas É, coisas, tudo. eu acho que o aprendizado maior, né? Eu sei que assim é importante a gente ter uma base e acho que faz todo sentido, né? Mas o aprendizado maior é no dia a dia, né? Então, obviamente, todo o conhecimento adquirido seu são nesses anos e anos que você, obviamente, lida Durante o dia. com o sistema, né? Então, é o dia a dia, né? Então, não é diferente para os demais também, né? Então, muito provavelmente a gente vai colocar em uso, né, o mesmo, realmente, vamos dizer assim, consolidar o entendimento quando a gente tiver executando, né? Exatamente, né? É o tempo, né? Acho que tempo tem que dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? Mas está sendo bem válido, sim. Eu tô Com pegando as certeza. rotinas da Flávia. Está sendo bem útil, principalmente a parte da codificação de produtos, né? Uhum. É que o que é o mais importante, que é o ponto inicial, é justamente isso. Um seria o product code lá do código do produto, né? E outra é você sabendo para onde que vai esse material pelo produto. Você consegue fazer um lançamento contábil, você consegue contabilizar. Vocês vão ver que mais tarde, que nós vamos ver aqui, existe contas contábeis dentro do Proteus, né? Quer dizer, se você lança corretamente um item, por exemplo, você pega um item lá de inserto. Esse inserto, na realidade, ele entra no estoque do Scientist, só que não entra no estoque do Proteus. E você usa uma tese de matéria-prima, o que que vai acontecer? Ele vai entrar como matéria-prima, tá? E quando você vai fazer o custo integrado, o teu custo, vai aparecer que teve uma entrada de um material intermediário como se fosse matéria-prima, daí você tem que reverter o lançamento, um monte de coisa. Então, seria bom prevenir esses relançamentos, né? E é isso que é uma tendência, para quem já é experiente, no caso, Marcos, Simone, Flávia, Gilson, lá um pouco do conhecimento que tem, seria bom para eles se prevenirem mais tarde para não ter mais problema, para não ter retrabalho, né? Sim. E a função de vocês também, aprenderem para vocês trabalharem para não ter retrabalho. Claro que se vocês tiverem sugestão, tudo, vocês são bem-vindas aqui, né? Então, vamos lá. O Gil, você já está aí, né?
Ele só tá sem microfone. Você roubou o microfone dele? Pois é. Ah, Ele acabou de chegar, acho que ele tá mexendo ali na máquina ainda. acho que ele não quer escutar a minha voz. Tá bom, então. Mas então dá para começar? Pergunta para ele se dá para começar. Ele mandou no chat que sim, Gabriel. Tá. O seguinte, lá na área de transferência, só deixa eu compartilhar aqui. Eu já aprendi lá. Lá na área de transferência tem duas planilhas, tá? Uma é cadastro de tipo de entrada e saída, tá? Outra é natureza, tá? Deixa eu ver se essa descrição, o que é essa descrição? Tá. E parâmetros fiscais, que eu tinha pedido para vocês salvarem na máquina de vocês, mas eu adicionei mais coisas lá. Então, vocês fazem um favor, você adicione esses 3 relatórios aqui, que tem 2 Excel e 1 Word na área de vocês, que nós vamos conversar sobre isso aí daí. Eu vou começar a falar sobre parâmetros fiscais SIMEX, tá? E depois vou para o cadastro de tipo de entrada e saída, que é TES, tá? Posso começar? Sim, já tá salvo. Tá. É o seguinte, como eu falei, quando o SIMEX estava ainda, não tinha fechado, nós tinha tudo no mesmo módulo, né? Então, aqui, o módulo M, ele seria engenharia e tudo. Depois você tinha aqui os módulos administrativos, tá? Que seria contabilidade, vendas, administração de materiais, administração fiscal, controle de qualidade, contabilidade, né? Tinha folha de pagamento, tinha financeiro, tinha ativo fixo, que seria imobilizado, como nós temos hoje no Proteus, só que era tudo no mesmo sistema, tá? E daí, com o fechamento, nós tivemos que comprar o fechamento da empresa, nós tivemos que comprar outros produtos, nós compramos um sistema que era Mega, que ficou aqui por nós por 5, 6 anos, que só deu dor de cabeça, mas ele conversava com o Simex também, né? Depois nós trocamos para o Proteus, e o sistema estava ficando muito caro para nós. Quando trocamos o Proteus também, nós tivemos que fazer uma série de filtros do Simex para o Proteus, tá? Então, tem essa figura do integrador, e tudo que a gente fazia lá dentro, no Simex, lá quando existia o Simex, que estava tudo no mesmo módulo, no mesmo sistema, nós tivemos que fazer um D para, ou seja, daqui cai lá, de lá vem de cá, cai aqui. Então, foi feito tudo esse tipo de coisa, tá? E o que sobrou lá foi a administração de vendas, né, que nós já vimos, que são os pedidos de vendas, lista de separação, tá? A administração de materiais, que é o recebimento ali que a Simone faz, fiscal, tudo, tá? E daí eu tinha a administração fiscal. Essa administração fiscal ficou, essas parametrização, por causa que o Simex precisava disso aqui para poder fazer a integração de XML, né? Ou seja, o que é feito no vendas, o que é feito no administração de materiais, precisaria ter essa administração fiscal. Não que seja administração fiscal, tá? Ele não tem nada de fiscal, são parâmetros que nós tivemos que deixar para fazer um D para
para o Proteus. Não sei se vocês entenderam isso aí. Eu acho que pode continuar, Gabriel. Acho que tá. Tá? Entendemos que tem aí que obviamente o módulo ficou aí para algum motivo. Sim. Sim. Então, esses 3 módulos aqui, ó, B, o M e o F, que vão cuidar lá da parte de emissão de nota, de duplicados, essas coisas tudo lá, que vai mandar lá para o Proteus. Vai mandar quantidades, tá? E o Proteus vai cuidar de valor. Tá. Então, o primeiro ponto é a administração fiscal, tá? Então, a rotina é M, AD, aqui, M, AD, F, tá? Eu tenho F, que se chama módulo fiscal, e tenho L de livros fiscais, tá? O L de livros fiscais, a gente não usa. A gente usa o quê? O módulo fiscal, tá? O módulo fiscal tem três tipos de coisa. Primeiro são tabelas de apoio de emissão, tá? O que são essas tabelas de apoio de emissão? São o quê? Os tipos de operações, tá? Sem entrada ou saída. Ó, entrada e saída, tá? Tipos de movimento, tá? Se o movimento é compras, o que é o movimento compras? Isso quer dizer que, obrigatoriamente, ele tem que ter ordem de compra, tá? Ela não vai conseguir fazer um lançamento se não tiver ordem de compra, tá? O outro é o retorno. Um retorno não precisa de ordem de compra, tá? Por quê? Porque se manda o material para industrialização, tá? O cara faz uma nota retornando esse material e cobrando a mão de obra. Então, é naquele caso que eu mostrei ontem, lá que tinha o PXSE, lá que ele fazia um JF, lá, não sei se você lembra lá, do MTBM que tinha, uma rotina assim. Então, isso aqui não precisa de ordem de compra e não vai para estoque, tá? Uma remessa, né, também não tem, porque uma remessa se manda remessa para conserto, remessa para garantia, remessa para brinde, né, remessa em demonstração, tá? Isso aqui não precisa ter ordem de compra. Devolução, né? 4 que é a devolução também, pode ser uma devolução de fornecedor, uma devolução de cliente, que não precisa ter ordem de compra. Aquisição de serviço também não precisa ter ordem de compra, tá? Reajuste é uma nota fiscal. Antigamente, se o fornecedor, nós tinha muita inflação antigamente, então ele cobrava um preço, depois mandava uma nota reajustando o preço lá, porque o preço veio a menor, tá? 7, que é catálogo, que esse é catálogo. 8, que seria a nota fiscal complementar, né? Nota fiscal complementar, o preço agora, mandei para o cliente a 10 e era 20, né? Daí eu faço uma nota fiscal complementar, tá? Compras diversas, né? Que são notas que são pagas no caixa lá. Por exemplo, o Jair vai lá e vai comprar um retentor de R$10 para o Eduardo. Fazer ordem de compra de R$10. O Jair chega, ó, gastei isso, né? Você me dá o dinheiro, o Sérgio reembolsa ele, e essa nota vai para o caixa e vai lá para o livro fiscal para elas lançarem sem ir para o financeiro. Não vai em parte nenhuma, nem para o financeiro, nem para o estoque, tá? Substituição, né? Aqui é complemento de IPI, complemento de CMS, outras entradas, né? Ou seja, outras entradas. Não é nenhuma remessa de conserto, não é nenhuma devolução de conserto, né, de industrialização, de nada. Remessa qualquer que o cliente fez para nós, ou o fornecedor fez. Então, cai em outras entradas.
Tá? Daí compras para o mercado estrangeiro, que seriam as importações, né, que vem. A industrialização de terceiros, né, que tem isso aqui. Conserto de matéria-prima, nós mandamos um motor lá para ser consertado, tá? Esse compra de aço e tubo, base reduzida, é uma questão fiscal que tinha. Você veja que ele tem ordem de compra, tá? Quando se fala em compras, sempre vai ter ordem de compra. Divulgação de vendas, transporte de serviço, aqui são conhecimentos de transportes, de transportadora, aquisição de transporte também de transportadora, 32 também, remessa normal. Remessa normal quer dizer o quê? Vou remeter um material em garantia. Então, vai para remessa em garantia, remessa para conserto, remessa para industrialização. E o grupo 4 começa como vendas, tá? Daí vendas, aqui ele fala que é vendas, é o 41 fala que é vendas, tá? Ou seja, quando se fala venda, ele vai emitir nota fiscal e vai fazer todo aquele processo de lista de separação. Se no parâmetro fiscal tiver que é o vendas, que é 41, e não existir lista de separação, o Simons não vai aceitar, não vai fazer nada, tá? Porque tudo que manda vai ser esse tipo de coisa no parâmetro que a gente vai ver agora, o parâmetro fiscal. Revenda, né? Venda de sucata, entrega futura, industrialização, exportação, garantia, substituição. Você veja aqui, ó, venda de exportação, ele aparece aqui como vendas sim, tá? Pode você pegar garantia, você veja que ele não é uma venda, a venda não é não. Então, quer dizer que não existe vencimento, não existe condição de pagamento para esse tipo de coisa, esse tipo de missão. Substituição a mesma coisa, demonstração a mesma coisa, outras saídas. Essa formação de lotes de exportação é o material que as máquinas que saem desses contêineres, que vocês veem, vai para formar lote lá no Porto de Paranaguá e depois a gente faz todo o faturamento. Demonstração de máquinas, são nossas máquinas que nos dão demonstração, são base de cálculo reduzida. Essa aqui, 8.8, quer dizer que é para o Sul e Sudeste menos Espírito Santo. Esse 5.14 é Centro-Oeste, Espírito Santo, Norte e Nordeste. Existe um benefício que o governo federal dá para essas empresas que estão lá, tá? Empréstimo, se eu mando um modelo para empréstimo, né? Lá também, eu mando um modelo para fundição lá de Santa Catarina lá. Eu faço uma CENF, né? Como usando o Parfi com esse código 57, que é empréstimo, tá? Venda de máquinas, né? Isso que é vendas, pode ver que vendas de prestação de serviço, tudo venda, ó. Controle de notas fiscais pendentes, nós fizemos isso aqui para controlar, nunca usamos isso, não sei por que tem isso aqui. Porque compras e recebimento físico nunca fez esse tipo de coisa. Tá? Essa foi a primeira. Tipos de finalidade. Se ela é uma industrialização, né? Prestação de serviço, o tipo do material que é 3, né? Se veja que aqui, eu estou falando, o tipo do material é o produto code, tá? A industrialização, se o tipo do material é 1, né? Que é um montado, que acontece de eu pegar, por exemplo, a carcaça da BR Coin, eu mando pintar fora na fábrica. Eu faço tudo aqui, mando pintar de branco lá na festa, lá, tá? Seria essa situação. Industrialização por terceiros, né? Prestação de serviço, insumos de industrialização, beneficiamento, consumo, ativo imobilizado, empréstimo, garantia, exposição em feira, troca, industrialização de terceiros e vai indo. Energia elétrica, telecomunicações, vendas canceladas, outras, fretes de carretos, tá? Então vai indo aqui, ó. Vai até o 58, que é a prestação de serviço. Então, essa finalidade, qual que é a finalidade do parâmetro? Tá?
Se o parâmetro é para industrialização, se é para consumo, se é para imobilizado, ou não é para frete, tá? E materiais, tá? Que são os product codes, né? Que nós vimos lá, ó, lá no cadastro do item, né? Nós vemos isso aqui, consumo, CP, tá? Que a gente usa esse aqui no cadastro, a gente usa um qualquer. Mas o que ele vai buscar vai ser lá no product code, tá? Não nesse cadastro. Ele vai estar lá atrelado no item, tá? Não no cadastro, tá? Destino do material D dentro do estado, mercado externo, fora do estado, tá? Isso aqui vai pegar o quê? Ele vai pegar lá no cadastro do cliente, que eu vou falar o seguinte, olha, esse cliente é de São Paulo. Ah, então se usa um CFOP 5. Começa com 6 qualquer coisa. Ah, esse fornecedor é de São Paulo, então a entrada vem com CFP que começa com 2. E ele vai fazendo essa amarração, tá? Destino da mercadoria, né? Se é consumo, essas coisas, energia elétrica, frete, tá? Tipos de operações especiais, né? Às vezes eu posso vender para a Zona Franca de Manaus, mas eu não tenho nada disso. E tipos de destinatários e remetentes. CL é cliente, FO é fornecedor. Então, só tenho cliente e fornecedor. Eu não tenho outra coisa. Perfil, por exemplo, de 1, 2, começa com 1, 2 e 3, vai ser sempre fornecedor. Começa com 5, 6 e 7, sempre vai ser cliente. E não vai ser fornecedor, sempre vai ser cliente e o outro sempre fornecedor, tá? Via de regra. Tabelas de apoio do livro fiscal. Esse aqui a gente não tem, foi cadastrado lá uma vez e não temos. E a única coisa que a gente usa disso aqui é as unidades de federação, tá? Só se for criado outro estado lá, por exemplo, dividir o Rio Grande do Sul lá em 2 estados, vai ser criado um estado novo. Então eu vou ter que colocar aqui o estado novo que foi criado, tá? Procedência de mercadoria não tem nada a ver. Tabela de alíquota de ICMS. Esse aqui, cada vez que muda o ICMS, eu tenho que fazer a manutenção aqui no site. Por quê? Porque ele vai, quando ele, ao vendas fazer o orçamento ou fazer o pedido, ela tem que cobrar esse ICMS. Se esse ICMS estiver errado, não vai dar certo, tá? Então, lá para o norte e nordeste, lá nós temos 7%, aqui Amazonas 7%, Bahia 7%, tá? Ceará 7%. Ceará tem 12% aqui porque essa é de máquinas aqui, mas é 7% de vendas de peça de reposição. Distrito Federal, Espírito Santo. Ó, esse EX aqui, ó, EX é exterior, tem 0% de ICMS, 12%. Não que ele vai cobrar o ICMS, mas ele tem que calcular no pedido, tá? E quando ela faz o pedido e faz a lista de separação, se não tiver esses cadastros aqui, o SAMIX não vai aceitar, tá? Então, esse aqui é obrigatório, tá? A tabela de classificação fiscal também é obrigatória. Classificação fiscal quer dizer se é um parafuso que ela está vendendo, né? Aqui tem toda a tabela de classificação fiscal, ó, desde produtores de raça pura até um módulo lá, módulo eletrônico, tá? Esse aqui já é um módulo eletrônico, ó.
expansão de fluido, outros, manostato, pressostato. Esse é o Rosin, que é um pressurizador de controle da máquina que a gente coloca no final da carga. Módulo, né? Módulo eletrônico, bloqueio, suspensão, tá? E também tem parafuso aqui no caso, ó. Parafuso, quanto que é a alíquota deles aqui, ó, 6,5, tá? Porque o Simon, quando ela for, vendas for fazer o orçamento, vai calcular tudo isso lá no orçamento do cliente, tá? Ele não tem nada com o Proteus. Esse aqui, daí, no caso, é do Simon. E tabela de unidades de medidas, esse aqui também é obrigatório, tá? Que é balde, cento, caixa, frasco, galão, litros, metros quadrados, metros cúbicos, sabe? Milheiro, milímetros. Então, são todas as unidades medidas que tem no produto, tá? Agora, nós entramos na parametrização fiscal, tá? E vai envolver tudo que eu acabei de explicar na tela E e F. Então, na tela P, ele vai falar se o item vai ter que ter ordem de compra, se o item ele vai para o financeiro, tá? Se ele vai para o estoque, tá? A quantidade, tá? Quando chegar no financeiro, eu explico para vocês o que acontece. Tá? Então, tem a parametrização fiscal. Então, tem um arquivo em Word aí, não tem? Oi? Sim, Sei se Gabriel. Aham, sim, recebemos. Aqui. abriram ele. Sim, aham, tá aberto. Deixa eu... Não estou achando ele aqui. Pelo que eu vi, alguém deve ter recortado, não só ele, mas tem os demais arquivos eu não consegui pegar também, que aparentemente não estão ali mais. Tem Alguém que salvou ali agora. Eu colei a cópia lá agora. E os outros arquivos, Christian, você tem ele aí? Tem, aham. Copia lá pra gente, por favor. Então, eu vou jogar para minha área de trabalho aqui. Cada um joga para o seu área de trabalho para poder daí. Coloquei as duas planilhas agora lá também. Beleza, obrigado, Christian. Então, deixa eu copiar lá para a área de trabalho também. Tá. Vamos entrar então no parâmetro fiscal Simons, tá? Eu fiz aqui um red copy de algumas telas que tem, tá? Então, o parâmetro fiscal do estoque vai ser a rotina MADF F E. Então, MADF FP, parâmetro fiscal. Aí tem o tipo de emissão da nota. O que é o tipo de emissão da nota? O tipo de emissão da nota não é emissão de nota fiscal, tá? Pode ser de entrada e saída. Foi o título que foi dado lá no Simons naquele tempo, tá? Ou seja, é o parâmetro que deve ser utilizado no lançamento ou na
pedido de venda, tá? E conforme o parâmetro que é utilizado, ele vai fazer o destino lá para o Proteus, tá? Se ela usa um tipo de emissão de nota, por exemplo, a vendas A, que não integra o financeiro, o que vai acontecer? Ele vai lá para o Proteus errado. E se não for visto isso, o William emite a nota fiscal, a gente não cobra a nota fiscal do fornecedor, do cliente, e o cliente fica com o material, tá? Então, às vezes, antes funcionava isso no começo, depois foi verificado que não, que nós tínhamos que travar a parte de vendas, tá? Nós tínhamos que determinar para vendas quais seriam os parâmetros fiscais que ele ia usar para cada tipo de nota, tipo de produto e tipo de nota fiscal. E daí aí nós travamos via parametrização fiscal, ou seja, você só pode usar isso. Ah, não dá. Não, não tem, é esse o parâmetro. Então se usa esse parâmetro. Isso está fixado dentro de vendas lá, tá? Não sei se vocês entenderam. Sim. Sim, Gabriel. Tá? Para não ter esse tipo de coisa, tá? Então eu vou entrar aqui e vou listar. Aqui essa lista é todo o cadastro que tem, tá? Fechou aqui. Esses que têm 5 dígitos eram os antigos CFOP, daí o CFOP ele mudou. Ele passou a ser 6 dígitos, tá? Então esses com 5 cai fora. Eu só coloquei ali com 6 dígitos. Então atualmente nós estamos usando esses CFOPs aqui, ó, tá? E aqui o que acontece? Se você for ver lá o 111.01 aqui, ele vai falar compra para industrialização, eu já falo, compra para industrialização. O que é industrialização? Matéria-prima, tá? Tributação normal. Ou seja, ele é tributado de CMS e IPI. O outro código aqui, compras para industrialização e CMS isento, IPI isento, ou seja, não existe o IPI. Aí tem aqui, compra para industrialização de microempresa. Compras vai comprou um produto que é o cara não é microempresa. Então tem um outro código. Compras para industrialização, comerciante atacadista. O cara compra e revende, daí ele fica comerciante atacadista. E assim vai, tá? Vem aqui, ó, compras para material intermediário, aqui, ó, 91 aqui, tá? Compra para material intermediário, IPI isento, tudo. E material intermediário, gás com pagás, tá? Industrialização de terceiros, tá? E vem aqui, daí vem a parte de importação, depois vem aqui a parte de vendas, que é o 5. Então, do 1 ao 3 é a entrada, de 5 ao 7 é a saída. E aqui tem revenda de produção e estabelecimento, de peças, tem produção e estabelecimento, venda de peças adquiridas de terceiros, tudo isso aqui, tá? E dentro desse contexto aqui, eu peguei alguns parâmetros fiscais, tá? Então, eu entro no MAD-FFP e vou buscar o parâmetro fiscal que eu quero. Nesse caso, eu vou querer o 111.0101, tá? Ó, ele é uma entrada. Por quê? Do 1 ao 3 são compras, então entra pelo livro de entrada, certo? Olha lá, ó, entrada ou saída, tá? Que tipo de movimento que ele é?
Ele é compras. Por que é compras? Porque obrigatoriamente vai ter que fazer a ordem de compra para ele poder entrar, tá? Que nem eu comentei que são os tipos de movimento. Ah, ele é uma devolução. Ah, então vai ser uma devolução. Não precisa ordem de compra, tá? Tipo da finalidade. Estou comprando matéria-prima, então vai ser para industrialização. Não que eu possa revender uma matéria-prima também, tá? Tipo do material, que seria o product code, que são aqueles que eu falei para vocês lá no começo do cadastro do item, tá? A procedência, se ele é dentro ou fora do estado, tá? Então, como ele é ele vai ser dentro do estado do Paraná. Então, ele vai ser dentro do estado aqui, tá? CI, que é compra para industrialização, né? Devolução a gente não usa, gera seguro não usa. Então, desculpa, essa aí a gente chama da cabeça do parâmetro fiscal, tá? A gente sempre fala PARFI. Então, PARFI significa parâmetro fiscal. Se vem uma mensagem do Symix lá, quem recebe mensagem que tem um erro, ele fala erro no PARFI. Então, PARFI, você se lembra que está lá no parâmetro fiscal. E é aqui que você vai ter que dar entrada, verificar a pendência que tem, tá? Então, feita a primeira parte aqui, eu vou lá e não, parâmetros do tipo de emissão. Então, MAD, FF, PT. Parâmetros do tipo de emissão. O que diz esse parâmetro de tipo de emissão? Tá? Ele diz se ele é um cliente ou um fornecedor. Tá? Vou chamar ele e vou colocar. Ele tem tipo de destinatário. Se é ele é um entrada, né? Então, é um FO. Tá? Vem aqui o tipo do que sai no livro, vai para o livro. Essa parte aqui a gente nem usa, tá? Não é usado. A parte mais importante é essa aqui, ó. 304. Por que ela é importante? Porque o 304, ele vai estar lá no Proteus, no cadastro, e vai estar dizendo que ele está atrelado nesse parâmetro fiscal. Se vocês abrirem a tela lá de tipos de entrada e saída, olha lá, cadastro do tipo de movimentação Proteus Symix. Tá? Planilha Excel. Não. Onde que está o meu? Aqui, cadastro do tipo de saída, entrada e saída Proteus. 06 aqui. Tá? Eu vou abrir esse aqui. Aqui eu tenho o que ele chama aqui de aplicação, é o código do tipo de movimentação que eu tenho. Tá? Eu estou falando que esse item aqui, ele é um código 304, tá? Se eu for aqui pegar o 304, está aqui, ó. Tá? Ele fala que é uma entrada, tá? Compras para industrialização. Aqui ele usa só os 4 primeiros dígitos do CFOP. Aqui eu estou falando que ele está lá no Proteus agora, no cadastro Proteus. Ele está falando que calcula ICMS, recupera ICMS sim, recupera IPI sim, acredita ICMS sim, acredita IPI sim, gera duplicata sim e gera estoque sim. Tá? Se eu for ver esse parâmetro aqui, ele fala o quê? Ó, recupera ICMS sim, tá? Mas ele não usa isso aqui, tá?
E daí eu dou um Enter, ele vai para outra tela, tá? Isso aqui também não é usado, tá? O que ele usa é isso aqui, ó. Contas a pagar ou estoque, tá? Agora eu vou chegar nessa condição. Por que estoques? Eu falei que tudo que eu tenho uma ordem de compra, tudo vai cair nos estoques. Ou seja, ele vai atualizar os estoques, tá? Coisas que lá no Proteus não vai ter esse estoque sim. Em alguns casos do código do tipo, tá? Contas a pagar. Aqui ele fala que sim. Por que esse contas a pagar sim? Porque o contas a pagar ele vai emitir a RRM. É por aqui que ele vai emitir a RRM, tá? Da onde que vem esses valores? Esses valores, ontem, vocês viram que eu dei uma entrada no MADR, que, né, seria o recebimento físico da mercadoria, tá? Ele faz um interface disso aqui, passa pelo integrador e vai lá no Proteus, em forma de nota fiscal, em forma de documento a classificar de pré-nota, tá? Ela classifica isso aí lá, os impostos, com tudo, conforme determina essa tesa aqui, ó, esse tipo de movimentação aqui, esse 304, tá? E confirma. E quando ele confirma, ele vai lá para o SIMES, né? Que seria o MADM, que vai fazer o financeiro. Então, vou sair daqui, tá? Agora uma nota fiscal, MADM, tá? E digita F. Deixa eu ver uma nota aqui. Fiz ontem, não tem aqui. Eu tenho uma nota. 338.230, tá? O que aconteceu? Ela fez o aviso de recebimento, só da quantidade. Esse aviso de recebimento, quando ela fez o aviso de recebimento, quando ela confirmou os estoques dentro do SIMEX e mandou para o Proteus lá como pré-nota. Lá na pré-nota, ela fez o lançamento, confirmou certo com a nota e devolveu para o SIMEX, via integrador. O SIMEX entra nessa rotina MADM. Então, é o seguinte, MADR é o recebimento físico que você tem que fazer. MADR é o aviso de recebimento, que ele vai mandar para o Proteus via pré-nota, tá? MADM, tá? É o retorno de valores da nota fiscal que foi confirmada e foi lançada e confirmado os valores lá no Proteus, tá? Essa nota, se o parâmetro está lá que vai gerar título, ela vai fazer o título, você entra em V, MADM, V título, T, ele vai falar o que é o título que tem aqui, tá? Que é uma RRM, tá? A situação que tá, ela tá parcela 1, valor tal, tá com o status liberado, tá? Isso é conferido por compras, tá? E compras faz o quê? Assina e passa ou para mim ou para o Marcos liberar para o financeiro, tá? E a Bruna só vai pagar mediante essa assinatura. Vocês querem que eu faça um scanner de um modelo aí para vocês? Eu acho que não precisa, para mim. Não, para você não, mas estou falando você, o Danilo,
Se for o print da tela, não precisa, Gabriel. Eu O tô print da salvando. tela. Não é o print da tela, não. RRM é lá de compra, lá no módulo de compra. É print da tela. Isso que a Bruna usa para fazer os pagamentos, que ela anexa os boletos e depois faz os pagamentos. Sem isso, eu não preciso, Gabriel. bom, ninguém não precisa desse modelo? Não, eu vejo isso todo dia. Não, tudo bem. Estou perguntando se alguém quer Não, ver. não, sim. Tô respondendo por mim. Aham. Bom, então, alguém quer? Então tá. Então foi para lá, o Compras imprimiu o RRM, passa para mim, ou para o Marcos, eu libero e vai para a Bruna pagar, tá? Então, esse aqui eu estou falando desse tipo de movimentação, desse CFAP 111, MADF, FP. Estou falando desse tipo de movimentação aqui, tá? Veja o que ele fala. Estoque sim, financeiro sim. Ó, sim. Tá? Aqui, ó. Contas a pagar e estoque, tá? Mas isso aqui, o estoque é o estoque no Symix, tá? Não é o estoque lá no Proteus, tá? Tudo que tem ordem de compra tem que cair no estoque. Então, o Symix não vê product code. Por exemplo, se ele faz um item, compra um item de chapa, que é o código tipo 3, que é a matéria-prima. Entra, faz a ordem de compra, entra no estoque. Se ele faz uma ordem de compra de material de manutenção, então vai entrar no estoque do Symix. Tá? Então, tudo que tem ordem de compra entra no estoque do Symix. Tá? Uma coisa é entrar no estoque físico do Symix, outra coisa é você fazer o estoque fiscal. Tá? Então, você tem mais uma diferença aí. Estoque físico está aqui, eu sempre bato. O Symix só trabalha com quantidade, ou seja, só com manufatura, estoque físico, não importa se é de consumo, se é coisa. Agora, quando eu faço o estoque fiscal lá no Proteus, é diferente daqui, tá? Você vai ver aqui, ó, que aqui, ó, no parâmetro do Proteus, aqui ele fala que vai, gera duplicado, vai para estoque e acredita tudo em PIS, ICMS, tudo. Você vai ver agora que se eu pegar o próximo, pegar aqui ó, esse aqui, ó, material de consumo, tá? Estão acompanhando aqui na planilha, no Word, Sim. tá? Se for ver, eu pegar material de consumo, tá? Eu pegar MAD, FFPT, lá, tipo de emissão de nota fiscal, vai falar o quê? Aquisição de material de consumo. Você veja que ele é entrada, certo? Ele é compras, só que a finalidade dele não é como industrialização, é aquisição de material de consumo. E o tipo do material que seria o product code seria C, tá? Que ele pode assumir qualquer product code aqui, no item lá. E o tipo do material é consumo, tá? Se eu entrar aqui no T e ver isso aqui, tá? Você vai ver aqui, ele tem compra de material de consumo,
ele vai ter uma aplicação 436, tá? Ó, participa, ó, ele não faz crédito de CMS, mas isso não importa. Esse também não importa. Daí tem aqui, ó, China, contas a pagar? Sim. Estoques? Sim. Por quê? Porque se ele tem ordem de compra lá, o tipo lá, é um lá que eu falei, ele tem obrigatoriamente de ter ser feito ordem de compra e obrigatoriamente ele vai ter que entrar nos estoques, tá? Ó, como que eu faço para tirar isso? O Gabriel, e nesse caso no Proteus? Não, isso que agora eu vou lá, calma aí. Então, o que acontece? Eu uso essa aplicação que é o tipo de entrada lá, tipo do código 436, tá? Eu vou lá no Proteus aqui, tá? Nessa planilha aqui, vou achar o código 436. Tá aqui, tá? Ele vai entender aqui, ó, com controle de estoque, mas é lá no Symix. Ele vai entender que não existe, deixa eu congelar aqui. Ó, 436, tá? Ele é uma entrada, um material de consumo. Aqui fala com controle de estoque, ó, veja bem. Material de consumo com controle de estoque Symix. Então é frisado bem, Symix, tá? É o 1556, que pode ser o 155601, tá? Aqui fala para ele calcular ICM, ele calcula IP, coisa. Acredita ICM. Material de consumo, não acredita em ICMS, certo? Então é jogado junto com o custo. IPI é a mesma coisa. Gera duplicata? Sim. Então ele vai gerar uma duplicata lá para o Proteus e também aqui vai falar, se você for ver aqui, essa. Ele vai falar aqui, ó, quando fala contas a pagar sim, quer dizer que ele vai gerar uma RRM, tá? E aqui no 436 ele vai jogar direto por conta, para o módulo financeiro do Proteus, tá? Atualiza estoque? Não. Então no Proteus ele não entra no estoque. Por quê? Porque nós pegamos e jogamos diretamente para a despesa isso. Nós não temos um controle de estoque fiscal, bem entendido, fiscal, desses materiais intermediários e material de consumo. Nós não temos esse controle. Isso é controlado lá na manufatura, quando eu falei da manufatura lá do Proteus, do Symix, tá? E o Symix só trabalha com manufatura, pode ser com quantidades de MRP ou quantidade de estoque mínimo. Se você lembra disso, né? Por isso que ele tem que estar sempre entrando nos estoques, esses itens codificados, mesmo que seja de consumo. Ele controla o estoque mínimo. Já no Proteus, ele não entra com isso aqui, porque ele não vai carregar estoque, tá? Vamos pegar o outro item aqui. Deixa eu ver se eu tirei um dele. Gabriel, Ah, ainda nesse item, no Symix está 2556 e no Proteus 1556. Ele faz essa. não, Então, é assim, que o Symix, você tem que fazer a tratativa, se é dentro ou fora do estado. Então, você tem que criar um item, um parâmetro, tá? Quer ver? 155601, tá? Ó, esse é para dentro do estado, tá? Outro, então, vou pegar aqui. 155601.
Tá? Outro, aqui, ó. Tá aqui, ó, procedência dentro do estado. Ah, eu tenho que fazer o outro para fora do estado, 25601. Então, o que eu crio dentro do estado também tem que criar fora do estado. Então, tem que fazer 2 cadastros, tá? Daí, ó, 3.556.01. Olha lá, ó, mercado externo. Você entendeu? Uhum. E nos Proteus, ele já é um pouco mais inteligente. Por quê? Ele vai lá no cadastro do cliente, do fornecedor, e vai ver lá a unidade de federação que ele está cadastrado. Uhum. Aí ele vai falar, opa, esse aqui é Paraná, então se usa, o código começa com 1. Ah, esse aqui não é diferente do Paraná, então se usa o código começa com 2. Então fica 2.556. Ele substitui automaticamente. Ah, esse é do exterior, usa o código 3. Então por isso que tem lá um código só. Por quê? Porque ele pega pela unidade de federação. Na integração ele já converte, então. Então, quando ela digita, ela já traz direto. Uhum. Quando ela digita essa tesa aqui, tá? Nesse caso aqui, 1.556, ele já vai falar. Quando ela coloca o número do cliente, lá, o código do cliente, no cadastro já está lá, se era dentro ou fora do estado. Daí, quando ela digita, já traz o CFLP correto, se é 1, se é 2, se é 3, pelo cadastro lá. E o Scientist não, tinha que fazer um para cada. Uhum. Entendido. Entendeu? Então, daí aqui você tem isso aqui, tá? Aí aqui você tem a parte de saídas. Tem uma lista de entradas, vocês podem verificar lá, entrar nessa rotina, você vai ver que tem um zilhão de código e que tem sempre atrelado com essa aplicação, que é a aplicação que é utilizada nessa lista aqui do Proteus, tá? Quando ela faz o aviso do recebimento, ela coloca essa aplicação aqui, e daí os dois se conversam. Se ela faz aqui um aviso do recebimento, um 436, tá? E lança lá isso que acontece, e lança lá no site, no Proteus, com outro tipo de, de, de T's lá, diferente do que está no aviso do recebimento, o Symantec vai dar um aviso no integrador que está errado o tipo da emissão da nota fiscal. Se a pessoa passa por cima, vai ficar errado. Mas se ela verifica, ela já pode consertar na hora, tá? Por isso que acontece os furos, às vezes, estou sempre com o pessoal pedindo para relançar a nota fiscal, volto a falar, como eu falei passado, relançamento de nota fiscal, de tudo. Então, na conferência, passa por 3 conferências, o usuário final lá deve ter que receber correto. Então, a intenção, então, agora, nós vamos entrar nesse treinamento, é para quê? Para nós evitar esse tipo de relançamento, sabe? Para a gente evitar um cadastro de product code errado lá no item, né? Acho que agora o pessoal já, lá do planejamento, já começou, estou vendo que está adequado as coisas, para não ter outras pessoas trabalhando, não é simplesmente fazer e jogar, né? Tá? Então, aqui, ó. Então, essa coisa. Na parte de vendas, o que que acontece? Eu pego aqui um CFOP 5101, tá? Então, entrei em MADF FP, né? Eu vou buscar esse 510101. O que que vai acontecer? Ela é uma saída, tá? Toda nota fiscal que for emitida no faturamento é uma nota fiscal de saída, né? Então não importa, né? Vai ser sempre saída. Daí aqui ele tem o tipo de movimentação, tá? Aqui ele está o tipo de movimentação 41, que é vendas. Então, quando ele olha esse tipo de movimentação 41, que é vendas, ele vai falar: opa, eu preciso da lista de separação. Eu só vou mandar
esse pedido se você fazer a lista de separação lá para o Proteus, senão eu não mando. Tá? Então já está lá, já está fixado isso aí lá dentro do sistema. Tá? E vem aqui, tá? Daí eu vou na opção T, né, MADF PT, vou digitar esse código. Lembrando que esse código, daí esse aqui vai ser um cliente. Esse código ele vai identificar lá no Proteus no cadastro do cliente, como falei. E aqui no Symix ele também pega o cadastro do cliente, só que eu tenho que obrigatoriamente criar 3 tipos, né, do mesmo CFAP, diferenciando 5, 6 e 7. É uma loucura isso aí. Você tem que fazer, tá? Aqui tem, de novo, né? Aqui, ó, ele tem a aplicação, tá? Ele fala aplicação 501. Se eu for aqui procurar aplicação 501, aqui, venda, produção, estabelecimento, peça de reposição, né? Calcula ICMS, calcula IPI, acredita ICMS. Não, porque não é entrada. Acredita IPI. Também não, ele não é entrada. Então, por que ele vai acreditar? Gera duplicado. Gera. Então, quando o William vai emitir, quando eles fazem lá o pedido de vendas, vem com aquele CFAP aqui, 510101, e ele vai pegar, opa, é 501, então lá no William vai aparecer 501 para ele emitir a nota com 501. O William faz a nota, tá? Imprime a nota, confirma tudo e manda e imprime a nota. Quando ele imprimiu a nota e confirmou, já vai lá para o módulo financeiro do Proteus para ela cobrar do cliente X aquela nota fiscal, tá? Aqui no Proteus tem uma diferença, tá? A diferença que existe lá da entrada que nós vimos, que esse é bom sempre dar uma olhada lá, pensar nisso, porque ele não baixa estoque, não atualiza estoque. Ele é diferente desse, por exemplo, 3101, que atualiza estoque. Então, 1, 2, 3 a saída, 5, 6, 7, 1, 2, 3 a entrada, 5, 6, 7 a saída. Você veja que na entrada aqui, ele atualiza estoque, tá? E na saída, ele não atualiza estoque, no Proteus. Já no Symix, se existe lista de separação, tá? Ele fala contas a receber, sim, tá? Aqui, ó. Contas a receber, sim, tá? Ele não é um contas a pagar, é a receber. E estoques, tá? Ou seja, ele vai baixar os estoques, tá? Qual a diferença que tem de um simples estoque e para um não, tá? A diferença é o seguinte: toda entrada que atualiza estoque no Proteus é lançada automaticamente dentro dos estoques, no Proteus, com valores, valorizando, tá? E o Symix vai a quantidade. O não, isso quer dizer o quê? Ele pega o arquivo de movimento lá, o MTBM, que nós estávamos vendo ontem, tá? Ele pega as transações diferentes de PR e de PX e gera um arquivo para mim fazer o complemento da importação dentro do módulo de estoque do Proteus. Por isso que existe essa diferença. Por que é usado isso? Porque
Se eu colocasse sim nos estoques do Proteus, as minhas baixas miscelâneas ia ficar uma zona, tá? E outra coisa é que ele não ia poder emitir a nota fiscal que o estoque poderia ficar negativo, tá? E no Simons ele já aceita estoque negativo. Vocês entenderam essa diferenciação de coisa? Do sim, do não? Sim. Por que no Proteus, lá no Proteus eu tenho não? Porque o Proteus não trabalha com ordem de compra, não tem MRP, não tem nada. Ele simplesmente é um escravo. Só faz a parte fiscal, digitação manual de valores. Por que no Simons eu tenho que vai para o estoque se não vai no Proteus? É porque precisa passar por uma ordem de compra. E tudo que passa por ordem de compra, obrigatoriamente vai para o estoque. Ah, mas se você tem um item genérico aqui, por exemplo, quer ver? Entrar no M, I e G. E digita F. Tá? Vou digitar IG 361 1312. Lá, ele tem 19 peças. Sabe? Tá lá. Mas lá no Proteus eu não tenho isso. Tá? Eu só vou ter no Proteus isso se usarem um código de movimentação, código de tipo errado. Daí eu vou ter. Mas vai aparecer no meu estoque. Olha, você tem um valor no tipo do material MM, que é manutenção, de tanto. No MI, que é material intermediário, você tem de tanto. Daí você tem que fazer a conciliação dos estoques. Tá? Então, aqui, independente, quando ela faz o aviso de recebimento, se ela faz que integra o tipo de movimentação cai ou não cai nos estoques do Proteus, o Simon sempre vai falar, tem ordem de compra? Tem. Então, vai estoque. Pronto, e acabou. Ele não vai olhar aqui, lá no Proteus tem esse, aqui eu tenho que ter esse. Não, são dois sistemas distintos, que ele simplesmente só manda o cadastro da nota fiscal para o Proteus. E o Proteus digita tudo isso e retorna para o Simons, para sair RRM, tá? Então, aqui tem esse caso. Aí, eu fiz um caso aqui que é o 590101. O que é esse 590101? É uma remessa que eu faço de industrialização. E, geralmente, remessa para industrialização é saída, correto? Mas ele não é um cliente. Ele é um fornecedor meu. Ele vai pegar essa peça e vai fazer o beneficiamento que nós falamos ontem, tá? Se você for pegar esse 590101 lá no Parfia, bota de novo. PM, AD, F, F, P. E. Tipo de emissão de nota fiscal. Vou chamar esse 290101. Vai sair saídas para a industrialização por encomenda. Tipo de operação sempre vai ser saída, né? Claro. Só que o tipo de movimento aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, ele vai ser 3. Por quê? Ele é uma remessa, ele não vai ser 1. Tá? Porque não tem, esse aqui não tem ordem de compra. Esse aqui eles fazem a Zenf lá, ou acho que até o Rodrigo faz lá a Zenf, do material que ele vai mandar, tá? Ele faz para fazer a remessa, e depois ele faz a ordem de compra cobrando do serviço. Certo, Rodrigo? Rodrigo não está aqui, Gabriel. Tá. Então o Rodrigo faz isso e manda Zenf. Ele não manda lista de separação. Lista de separação é vendas. Zenf quer dizer outras saídas. Devolução de cliente, remessa para industrialização, devolução de cliente, devolução ao fornecedor, remessa para industrialização, remessa para conserto, tá?
Então, sempre vai ser uma remessa, tá? E eu vou na opção T. Você vai ver que eu não vou colocar cliente aqui, tá? Eu vou colocar fornecedor, certo? Ele vai ter uma ação 641, uma aplicação 641. Se eu for pegar lá o 641 no Proteus, eu tenho aqui uma saída, remessa para industrialização, tá? CFOP 59, né? Volto a falar, se for outra CFOP coisa. Calcula ICMS, sim. Isso aí tem que ver. Mas o calcula ICMS é não. O cadastro está errado aqui, esse de cima. Mas esse aqui tá não. Você veja que ele não tem nada, não gera duplicata e não atualiza estoque. Você lembra lá que eu falei que ele sai um ON lá, e tem um PX que tem sim ou não na movimentação do item, né? Nós vimos ontem. Tá? Então tá lá vai estar no MTPM isso. Agora, quando volta esse material ele volta, deixa eu ver se eu fiz aqui. Não, mas eu vou pôr aqui, ele volta, certo? O tipo, retorna, tipo de emissão 190102. 190101. Aqui. Entra com esse CFOP 190201, tá? Ele é uma entrada. Esse aqui ele está me mandando o material, tá? Vai ser um tipo de movimento, um retorno, tá? Aqui fala finalidade simbólico, tá? Por que é simbólico? Se eu mandei matéria-prima para ele, ele dobrou, cortou, não é mais, é outra coisa. Então, só é o retorno simbólico, que vem outro produto para mim. Por exemplo, tambor da carne, aquele tambor grande da carne. Nós mandamos a chapa, o quadrado da chapa lá para a Gans, tá? A Gans dobra tudo, dobra a chapa, tudo e faz o tambor. Quando ele retorna, ele não retorna mais a chapa, ele retorna o tambor. Por isso que existe retorno simbólico, porque não existe mais a figura da matéria-prima, tá? Entenderam isso? Sim. Tá. Aí o T tá? Ele vai ter a 438, tá? Que está aqui, lá no Proteus, tá? E não vai entrar no estoque no site, tá? Não tem aqui nem no contas a receber, nem nos estoques, tá? Agora, onde que está a 438 aqui? Vamos achar. 438. Retorno de remessa de industrialização, 1902. Calcula ICMS não, calcula IPI não, calcula ICMS não, acredita IPI não, gera duplicata não e não atualiza estoque. Tá? Então, vai existir essa diferença aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um material auxiliar aqui, tá? Vou pegar um material auxiliar aqui, só para vocês verem. Vou eliminar aqui daí.
TF 1101. Ó. Material intermediário, compra com pagás, tá? Ele é entrada, ele é uma compra, tipo de movimento compra, ou seja, tem que ter ordem de compra, tá? O tipo do material é um gás de produção para pintura, tá? E esse código, se eu entrar no T, entrar lá no T, eu vou chamar ele 0195, fornecedor, tá? Ele vai ter um tipo de código 335, tá? Ele vai entrar no financeiro. Não. Vai ter o código 335. E o código 335 está aqui, ó. Material intermediário. Calcula ICMS sim, recupera ICMS sim, PIN não. Gera duplicata sim e atualiza estoque não. Tá? Então eu vou aqui. Ele vai gerar contas a pagar que gera o financeiro e vai gerar o estoque. Por quê? Ele tem ordem de compra. Quando eu for gerar os estoques, o arquivo de movimento do Siemens que vem vai cair fora esses tipos que não geram estoque para o Proteus. Tá? E a gente lança direto na despesa. Daí isso aí eu faço o cálculo por hora. Tá? Alguma coisa? Você que der, dúvida é complicado, né? Nós podemos passar aqui o resto da noite. Mas o bom seria que vocês praticassem tudo isso aí. Tá? Fosse a praticar, principalmente essa movimentação da tela, sabe? Aonde que entra? Entra aqui, o que é aquilo ali? MEDF é fiscal, vou entrar no MEDM, vou pegar uma nota, vou ver como funciona MEDR. Para se acostumar com isso aí. Quem tem autorização para usar isso aí, tá? Isso aí é muito útil, a gente aprende, infelizmente, teclando aqui, MEDF, MEDM, MEDR, M não sei o que lá, MIG. Agora, se não praticar as coisas, nós vamos chegar uma hora, por exemplo, lá em custo, tá? E custo, nós vamos falar de custo, vocês vão ter que saber isso aí, as pessoas que vão trabalhar com custo vão ter que saber fazer esse tipo de ação, tá? Certo? Amanhã não tem apresentação, né? Não, amanhã não, Gabriel. Segunda, Tá. quinta, somente. Então, ficou para a gente ver daí as naturezas, tá? O que é? Fica uma coisa rápida, tá? Bom, já termino aqui, daí. O que são essas naturezas? Cada título que é gerado lá no Proteus é digitado uma natureza financeira, tá? Essa natureza financeira vai dizer para que foi utilizada aquela despesa, tá? Por exemplo, estou pagando adiantamento de funcionário. Adiantamento de funcionário não entra pelo Simples nem pelo módulo de coisa lá de venda, nada. Isso aí a Bruna digita lá no módulo financeiro, digita lá que é a natureza 121.02.001 aqui, tá?
Ah, é compra, estou pagando aqui uma compras de matéria-prima, tá? Ó, compras no mercado interno. Essas compras no mercado interno são todas as compras que eu tenho de matéria-prima. Então, quando ela manda o compras lá, o recebimento aqui de materiais, faz lá e manda para o financeiro, ele sempre pede, exige uma natureza. E esse digitando certo, cai nessa natureza aqui. Ah, mas esse aqui é um IPI, essa aí é uma venda de, aqui, ó, horários profissionais, é um precatório, né? Conta corrente credora, dividendos que eu fiz para Trutcher, tudo isso. Por que que tem que ter essa natureza? Antigamente nós não fazíamos isso. Nós fazíamos isso, hoje não. É que quando eu for gerar um fluxo de caixa, eu vou saber certinho quanto que eu paguei para cada. Por exemplo, se saiu R$ 1 milhão. Como que compõe esse R$ 1 milhão? Ah, esse R$ 1 milhão compõe 100 mil que ela pagou de matéria-prima, 20 mil para adiantamento de salário, 10 mil para advogado, 50 mil para alimentação. É só para isso que serve, ou seja, é para o fluxo de caixa que a gente chama. Ele não tem outra utilidade. Mas a gente sempre leva certo isso aí, né? Gabriel, e para contabilização também, né? Toda Eu natureza não, tem um nome não. contábil amarrado. Eu não entrei na contabilização, que eu ia deixar para entrar depois. Eu ia entrar depois aqui, que entra aqui, ó, contabilização. Eu ia deixar para entrar depois. Aqui não entrei Só no para mérito. comentar. É só para comentar isso aqui. É só para comentar que existe isso, sabe? Porque na hora de for para entrar para contabilização, daí eu não sei se eles vão querer participar todo mundo, não sei, né? Mas aí vai ser um negócio bem chato daí, né? Eu acho que vai ter que ser as pessoas que vão contabilizar, que vão analisar, sei lá. Né? O mais importante é que a gente tenha os dados antes da contabilização correta, né? E para ter correto isso aí, tem que ter lá o recebimento fazer certo, vendas fazer certo, faturamento fazer certo, financeiro fazer certo, sabe? Para a gente depois ter menos trabalho, né? Menos trabalho não, menos desgaste, que isso é desgastante. Tá bom? Então eu acho que a parte dos sites, a coisa que eu tenho que fazer agora é a parte de centro de custo, tá? Que é o centro de custo de trabalho, tá? Como que a gente cadastra o centro de custo, tá? Como a gente importa lá o preço, como que está lá dentro do plano de trabalho, tá? E pegar esse aqui, essa rotina do MT e, tá? Item a item, tá? Só para ver que serve, tá? Não vamos entrar no mérito do coisa. Ó, MTBM nós já entramos nas movimentações, tá? MTBP são preços que eu vou explicar. A estrutura do primeiro nível, tá? Onde é usado, consulta da estrutura completa, sabe? Consulta do plano de trabalho, consulta de disco, todo esse tipo de coisa. Quando o planejamento ali cria o job, tudo isso nós temos aqui, tá? Mas para um efeito de análise de custo, de análise de coisa, de cálculo, nós temos que entrar nessas rotinas especiais aqui, tá? E daí na terça-feira nós vamos entrar nas rotinas do MRG, tá? Que são o Gabriel, que tem alguns que tem isso, outros não tem, acho que são uns 4 que tem.
Mas é bom que não tem para conhecer como que faz, tá? Futuramente, daí pode ser que já tenha esse conhecimento aqui, tá? E na quarta-feira eu pretendo começar o Proteus, tá? O Proteus vai ser feito há mais uns 3 ou 4 dias, tá? E daí no Proteus eu vou precisar de ajuda de quem trabalha, da Bruna, que trabalha no financeiro, da Simone, que trabalha em compras, do Marcos, que trabalha na contabilização, tudo isso, nós vamos ter que entrar no ar aqui, eles vão ter que entrar no ar também para explicar para nós, né? Certo? Tudo certo. Tudo Beleza, certo? Gabriel. Tá, Uhum. Beleza? só uma pergunta rapidinho. Todos aí possuem. Tem algum microfone faltando aí? Alguma ferramenta nesse tipo de trabalho? Acho que tem, né? Todos têm um microfone, um fone com microfone? Ou... Não todos. É porque eu fiz uma assinatura agora, eu liberei a ordem de compra de 15, estou comprando 15, não sei se é para isso. Agora, Da Simone? recente? Hã? Recente? Hoje? Tá, então deve estar muito. A hora que a Simone receber, a Simone já fala, tá, vai lá pegar. Recebi, é meu. Beleza. Beleza? Beleza, pessoal. Tá bom, Gabriel, obrigada. obrigado, viu? Tá, depois, lá na outra semana, daí a gente vai começar a mexer com os estoques aí. Tá bom. Tranquilo. Tá Obrigado, bom? gente. Valeu, até Tá mais. bom, então. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.